sou a Beatriz de Paula Souza, sou psicóloga, trabalho aqui no Instituto de Psicologia da USP, da Universidade de São Paulo, e coordeno o serviço de orientação à queixa escolar. Nesse vídeo, gente, eu estou achando muito importante localizar para vocês no tempo, que momento é esse em que eu estou gravando esse vídeo. Nós estamos em dezembro de 2021, portanto, num período que aqui no Brasil a pandemia de Covid-19 arrefeceu, as aulas presenciais foram retomadas e a pandemia de Covid foi decretada em março de 2020, do ano passado, ou seja, passamos um grande período e muitas mortes, uma situação dramática que vocês sabem bem, né? Que coisa horrível, que tragédia que nós enfrentamos aqui. Então, eu estou falando nesse tempo, né? Que é um tempo de pensar como é que vai ser daqui para frente. Porque foi um período tão extenso, né, da pandemia numa situação grave, que lições nós podemos tirar do que a gente tem vivido, que transformações aconteceram, quais são reversíveis, quais não são. E é muito importante que a gente tenha em mente que mundo a gente quer, porque senão a gente só vai na corrente, né? De uma forma assujeitada, né? E não trabalhando para constituir o mundo da maneira que a gente acha que é bom. A gente viveu um período, né, gente, de radicalização do confinamento. Né? Se a gente já tinha uma vida confinada antes, agora sim nós conhecemos o que é um confinamento muito mais radical. Portanto, a gente teve, para quem teve essa possibilidade, né, gente? Porque claro que isso aconteceu de uma maneira desigual e muita gente até queria ficar mais resguardado do contágio de Covid e não pôde, para poder trabalhar, para poder não passar fome ou não passar tanta fome, né? Porque nós sabemos, nós estamos num período agora que a fome voltou, ela nunca abandonou completamente, mas a questão da fome está extremamente agudizada. Mas nós tivemos e ainda temos, né, a oportunidade de perceber, gente, os malefícios do confinamento. Porque agora nós vivemos isso de uma forma muito mais radical, ou conhecemos quem viveu isso de uma forma muito mais radical. A importância do espaço, a importância do movimento, a importância do contato com a natureza, né? Quanta gente que teve essa oportunidade aproveitou para se mudar para um lugar, né? Com mais verde, com mais bicho, com mais espaço. O quanto pudemos perceber, gente, que para as crianças é terrível ficar tão fechado. As crianças ficaram muito mais fechadas do que os adultos, né? O quanto é sofrido para elas, o quanto é fundamental para as crianças poderem se movimentar, né?
É uma questão de desenvolvimento até físico para elas, poder correr, pular. Elas dizem isso porque vocês sabem que a criança fica fechada, ela acaba ficando agitada, ela acaba ficando irritante, né? E quantos conflitos não aconteceram por causa disso? Ou então ela precisa tanto e tem isso tão represado que ela murcha, né? As crianças precisam muito e precisam assim, precisa ter espaço, precisa poder correr, precisa poder usar o corpo para poder se desenvolver. Então a gente pôde perceber de uma forma muito aguda o quanto criança precisa de espaço externo, precisa de espaço grande, né? E o quanto faz falta para a criança poder estar em lugares assim, né? Uma outra experiência que a gente teve na pandemia foi de ter a nossa criatividade extremamente convocada. Porque, gente, nós vivemos uma situação inédita, inaudita, inesperada. E foi muito de repente, né? Então a gente teve que mudar tanta coisa, muitos jeitos de fazer, coisas que nos eram rotineiras. Nós tivemos que inventar muito, aprender coisas novas. Então, essa é uma outra lição da pandemia, né? A gente ter contato com a nossa possibilidade de criar outros modos de fazer as coisas. Então, gente, não vamos cair agora no saudosismo. Porque, claro, a gente tem saudade de tantas coisas da nossa vida pré-pandemia. Da vida, das pessoas que a gente perdeu. Dá muita saudade da vida que a gente tinha. Mas não vamos esquecer que já tinha coisas que não estavam boas e agora, inclusive com as nossas novas percepções, com as nossas novas possibilidades desenvolvidas, que agora é o momento que a gente pode superar questões que não estavam boas antes. E também, gente, porque não adianta, a vida nunca mais vai ser a mesma. Nós nunca mais seremos os mesmos. Vai ser impossível voltar ao que era antes. Eu gosto muito de uma frase do Heráclito, que ele diz o seguinte: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Nem o rio é o mesmo rio e nem o ser humano é o mesmo ser humano. É isso, né, gente? Bom, então, entre as coisas que não estavam boas, vocês sabem, já falei nos vídeos anteriores, né? A gente tinha uma escola extremamente confinadora. A partir de uma concepção racionalista que reprimia e desvalorizava outras dimensões da nossa condição de ser humano, né? A gente já vivia uma vida extremamente confinada, em que as crianças aqui em São Paulo, por exemplo, a gente praticamente não via as crianças na rua. E já falei nos vídeos anteriores, né, que isso trazia uma série de efeitos prejudiciais à saúde mental, ao desenvolvimento físico, né, vários tipos de adoecimento, medicalizados, inclusive uma onda de diagnósticos de TDAH, né, de
transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e tome remédios fortes para isso, e tratamento de um monte de coisa, por falta da gente ter a percepção desse fator adoecedor que é o confinamento. Olha que interessante. Vocês sabem que não é a primeira vez que a humanidade passa por uma pandemia, por uma crise sanitária, né? Então, por exemplo, no começo do século passado, teve uma epidemia violentíssima de tuberculose. Na Europa, em 1904, o que foi uma solução que encontraram? Escolas ao ar livre. Vocês têm, por exemplo, isso aqui é uma imagem da primeira que fizeram lá, que se chama Charlottenburg, 1904, na Alemanha. E foi uma experiência que rapidamente se espraiou pela Europa, por vários países, e fizeram congressos, fizeram pesquisas, descobriram benefícios. E isso era simplesmente a escola convencional, só que colocada do lado de fora, né? Aqui no Brasil, gente, também tivemos experiências assim no começo do século passado. Em São Paulo, no Parque da Água Branca, tivemos uma experiência longa, que foi de 1939 até 1950, com grande sucesso, que inclusive deu filhotes, né? Depois fizeram outras escolas. Era concorridíssima, tinha fila para pôr de espera para pôr os estudantes. Porque o motivo principal, o grande disparador dessas experiências, foi uma doença respiratória extremamente contagiosa, que foi a tuberculose, né? Essa solução foi uma solução muito bem-vinda, com resultados comprovados de benefícios à saúde, né? Não só do ponto de vista da prevenção do contágio da tuberculose, como também outros benefícios à saúde, né? Tem teses médicas a respeito. Por que que agora, gente, acontece o contrário? Nós estamos também diante de uma doença contagiosa pelo ar. E por que que agora se joga fora toda essa experiência anterior que se tem aqui, que se tem em outros países inclusive da América Latina, na Argentina, né? Se deixa isso de lado e os protocolos são todos assim. Embora eles alguns falem ligeiramente de atividades ao ar livre, o que está acontecendo? As escolas estão trazendo de volta os alunos, mas para ficar fechado, inclusive para evitar de no intervalo levar para fora, fazer as horas os momentos de merenda, né, de merenda escolar, fazer o mais separado possível das turmas. Gente, nós temos uma experiência anterior. Por que essa sistemática invisibilização e esquecimento das experiências que levam a gente para fora e para o contato com a natureza, né? Precisamos estar atentos e críticos a isso. Agora é um momento fundante, né? Que pode ser fundante de um outro e melhor momento para a educação, para a vida cotidiana, para o trabalho. Então, nós temos, gente, que estar muito atentos a não nos deixarmos mergulhar
e levar pelas águas da Matrix. Nós estamos sendo engolidos pela Matrix e muitas vezes sem colocar resistência nenhuma, cada vez mais nas telinhas e telonas. Vocês sabem que está tendo todo um desenvolvimento, inclusive para a gente parar, inclusive de só se sentir olhando para uma tela, mas como a Alice através do espelho, né, do Lewis Carroll, entrando agora, né, com cada vez mais estão sendo desenvolvidos mecanismos de metaverso, né, que se fala de realidade virtual, até tátil, né, até desenvolvendo tecnologia para a gente ter sensações táteis e se sentir realmente habitando um outro um mundo que é um mundo virtual. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, a gente tem que estar crítico a isso. Vamos lembrar quem é que está à testa disso tudo. Qual que é o objetivo? Né? A gente não pode esquecer que isso são grandes corporações capitalistas cujos donos ou maiores acionistas são sempre os que estão encabeçando as listas dos multibilionários do mundo. Se a gente não se colocar criticamente a isso, gente, é isso que nós vamos virar, só fonte de lucro. Nós vamos ser engolidos, nós já estamos sendo engolidos. Quantos pais tentam colocar limite de horas na frente das telas dos seus filhos? É uma concorrência desleal, porque a força de atração, né, do mundo da internet, do mundo virtual, é uma coisa violentíssima, muito, muito, muito forte, muito difícil resistir. Quantos não estão viciados? Quantos não estão adoecidos? Queria dizer, gente, que assim, que eu sei dos benefícios também, né? Que seria de nós nessa pandemia se não fosse a internet, né? O quanto nós sofremos infinitamente menos do que, por exemplo, o pessoal que passou por situação de guerra, que precisou ficar confinado e não tinha nem, às vezes, nem telefone, né? Então, quanto que nos ajudou, quantas músicas que não inundaram nos ajudaram a sobreviver de um jeito melhor por essa crise, porque os músicos conseguiram desenvolver formas de fazer banda, né? Virtualmente, fazer vídeos assim para aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos, ou trazer reflexões, né? Então, o quanto possibilitou de trabalho, de atividade, de estudo, de aprendizado. Então, eu não tenho uma posição radical contra as tecnologias de informação, de comunicação, contra a internet. Inclusive, antes da pandemia, né, nos atendimentos às queixas escolares, a gente já vinha atento e usando essas tecnologias para, por exemplo, fomentar a autonomia dos nossos atendidos para estudar, né? Quantos programas educativos, quantos aplicativos educativos já não tinham, que davam autonomia, não precisava depender de alguém que desse aula particular, né? Que eram interessantes, e aí com isso as crianças podiam se desenvolver até em alfabetização, em matemática, né? Explorar mundos aí de conhecimento de uma forma mais autônoma. É um mundo maravilhoso que se pode abrir, né? E que a gente tem mais que continuar desenvolvendo isso. Inclusive, gente,
a gente tem que estar atento à questão da exclusão digital. É um problema enorme, né? Eu peguei uma pesquisa aqui, né? Para vocês terem uma ideia, é uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Constataram que em 2020 o telefone celular foi o principal dispositivo usado para acompanhar aulas e atividades remotas. Gente, vamos conversar que telinha de celular e os recursos do celular, né? É extremamente complicado, né? Foi o principal recurso, sobretudo nas classes D e E. Foi 54% desse segmento da população. E desse segmento da população, mais de 1/3 teve dificuldades para acompanhar aulas por falta de acesso ou porque tinha sinal intermitente, sinal de má qualidade. Então nós temos um quadro de exclusão digital gravíssimo no país. E eu sou defensora da inclusão digital, né? Então temos uma série de recursos, agora a gente se desenvolveu tanto nisso, né? Então tem todo um mundo de possibilidades maravilhosas que se abrem. E eu reconheço e usei muito e pretendo continuar usando. Agora nós temos que estar atento aos riscos também, né? Se a gente se deixar levar acriticamente, a gente pode inclusive contribuir, né, para mergulhar mais e mais no mundo fora da matriz, né? Para mergulhar na Matrix e abandonar a matriz, porque a nossa matriz, gente, o nosso fundamento, ele não é virtual, ele é físico, ele é concreto. Por exemplo, nos atendimentos virtuais. Se a gente vê que a gente está trabalhando, né, com alguém que tem a possibilidade de se desenvolver em atividades concretas, vamos para as atividades concretas, mesmo estando atendendo online, né? Fizemos atendimentos, por exemplo, em que a gente, com criança, desenhava, montava coisas com sucata, jogava jogos que não implicavam em tecnologia e foi muito bem sucedido, né? Por que a gente vai, com uma criança que curte isso, por que a gente vai mergulhar ela mais ainda na internet? Com pessoas que têm a possibilidade de fazer atividades ao ar livre em contato com a natureza, a gente pode propor experiências. Vamos, gente, trabalhar na contramão sempre que for possível, né? Por que eu vou propor mais atividades online e abrir recursos e aplicativos que jogam, que mergulham mais as pessoas na matriz, na Matrix, se eu posso cultivar a matriz, né? Então, se a gente não tiver atento a isso, nós seremos engolidos e não sabemos o fundo desse poço. É um mergulho no desconhecido, né? Então, estejamos atentos, gente, seja pelos riscos, seja porque não vamos nos esquecer
que tem um grande contingente de excluídos digitais. Não vamos aprofundar essa exclusão, né? Que é, na escola, um fenômeno que está se desenhando é o que está, por algumas pessoas, até já ganhando o nome dos novos burros. Porque antes o burro era o que não acompanhava, né, a classe. Claro que eu não concordo com isso, né, mas as pessoas eram chamadas de burro direta ou indiretamente e iam se sentindo burros. Agora, gente, esses novos burros são as pessoas que não têm habilidade com as tecnologias de informação, né? Elas estão sendo consideradas meio burras, sendo que isso não tem nada a ver com inteligência. Pode ter muito a ver, geralmente tem a ver com falta de acesso, ou com falta de acesso a recursos que têm uma boa qualidade, ou com falta de ter quem ensine, ou falta de gosto mesmo, de não ser do jeito da pessoa, de não ser o estilo da pessoa. Isso não tem nada a ver com inteligência, né? Mas é um fenômeno que já está se desenhando. Então, vamos entrar nesse processo de criação desse mundo não é pós-pandemia ainda, né? Ainda estamos na pandemia, não podemos nos esquecer disso, mas já estamos partindo para uma outra fase, uma fase melhor, né? Com mais possibilidades. Vamos entrar nesse processo de uma forma consciente, crítica e ativa na direção de um mundo melhor. Não vamos nos deixar levar, gente, acriticamente, assujeitados e capturados.